Noite, vamos falar sobre coragem hoje. Coragem que, na visão aristotélica, é o meio termo entre covardia e temeridade. Coragem que, para Kant, tem um dever moral. Coragem que os gregos chamavam de Andreia. Vamos entender por que isso. Coragem que é considerada uma das virtudes mais insensadas. Todo mundo quer ser corajoso. Todo mundo quer ser corajoso. Todo mundo quer mostrar que não é covarde, que não tem medo, que não fica trancado em si mesmo, mas que consegue fazer as coisas que são necessárias para atingir aquilo que ele sonha, aquilo que ele quer. Coragem, coragem. Coragem é uma palavra que a gente fala muito para as pessoas, né? Coragem. Tenha coragem que vai dar certo, tenha coragem, faça isso, faça aquilo, enfrente essa situação, não tenha medo. Primeiro que quando a gente fala não tenha medo para alguém, é importante que a gente saiba que não há ninguém que viva sem o medo. Nós já falamos aqui sobre o tema do medo e o medo não é um problema. Ter medo não é um problema. O grande problema está na paralisia que o medo pode provocar em mim. Quando eu tenho a consciência de que, embora eu tenha medo, eu posso ir além, eu enfrento o meu medo e eu continuo existindo, tem todo um significado na minha vida o fato de não me deixar conduzir, né, pelo medo, mas de ir além. Só estou vendo aqui o Face conectou. Tá tudo certo com o povo do Face, né? O Insta eu vi que tá certo. É que o Face saiu e voltou, mas eu estou vendo as pessoas aqui, ninguém está falando de nada, o som tá bom, vocês estão ouvindo, tá tudo em ordem? Tudo bem? Boa noite, Clarice, boa noite, Flávia. Tá tudo bem, né? Então vamos lá, se ninguém reclamou. Então, coragem, meu amigo Tiago, coragem é um meio termo entre duas ausências de virtude muito grande, que Aristóteles chama de covardia de um lado e temeridade do outro. Eu quero começar com essa visão aristotélica aqui. O que é covardia? Covardia é um medo que eu tenho de enfrentar a realidade que está na minha frente. A covardia é uma espécie de acomodação. A covardia é uma inação e, ao mesmo tempo, um desejo de que alguém resolva por mim o problema que eu deveria resolver e eu não tenho atitude para resolver. A covardia é uma coisa muito ruim, do ponto de vista da ação humana, porque ela me deixa trancado em mim mesmo. Agora, o oposto da covardia, que é a temeridade, também é um problema na visão aristotélica. Por que, que é um problema? Porque a temeridade faz com que eu seja inconsequente. E a coragem não é uma atitude inconsequente. A coragem é uma atitude responsável, é uma atitude correta, é uma atitude pensada. Kant diria o seguinte: eu não tenho coragem irracional, aí eu tenho temeridade, eu tenho enlouquecimento, eu tenho insanidade. Para Kant, na visão de Kant, por exemplo, jamais um estuprador seria corajoso por estuprar alguém. Oh, olha a coragem dele, foi lá e estuprou aquela mulher. Isso em Kant não é coragem. Isso é bestialidade, animalidade, mas nunca coragem. Coragem tem aquele que tem o dever moral de impedir que aquela pessoa estupre aquela outra pessoa. A temeridade, ela é irresponsável em todos os senões, em todos os grotões em que eu estou. Então, se eu estou dirigindo a 200 km por hora para mostrar que eu tenho coragem, isso não é um ato de coragem, é um ato de temeridade, é um ato de irresponsabilidade. A coragem, como ela é meio termo, não é exagero de um lado nem de outro, ela faz com que eu seja cuidadoso. É bom que ao dirigir eu tenha medo de provocar algum tipo de acidente. Eu tenha medo de atropelar alguém. Eu tenha medo de bater no outro carro. Eu tenha medo. O covarde não dirige. O temerário dirige a 200 km por hora. O corajoso, ele dirige, mas ele sabe a responsabilidade que ele tem quando ele está conduzindo um carro a 100 km, a 120 km por hora.
Ele sabe os danos que ele pode causar a outras pessoas e a ele também. É uma coragem ser médico. É uma coragem operar alguém, abrir alguém, estudar para isso. É um ato de coragem. O covarde vai dizer: Deus me livre, eu não quero saber disso. E se morre na minha mão? E se acontece alguma coisa? O que eu vou falar para a família? Como é que eu vou dizer aquilo que eu fiz? Então, o covarde, ele não quer fazer inação. O temerário, ele nem terminou a faculdade e fala: deixa que eu abro aí, deixa que eu faço. Porque ele tem essa irresponsabilidade. A coragem tem um meio termo. Tem esse. Exatamente. A coragem é muito parecida com a prudência. Eu sei até onde vão os meus limites. E eu sou cuidadoso com o poder que eu tenho nas minhas mãos. Eu quero pegar uma outra reflexão sobre a coragem. A coragem no sentido individual, no sentido moral, intrínseco. Amar é um ato de coragem. Pensem nisso. Amar é um ato de coragem. Por que amar é um ato de coragem? Porque amar é se arriscar. Amar é tentar construir uma vida com uma outra pessoa. O amor eros, por exemplo. Amar é permitir que alguém venha fazer parte do seu coração. Que alguém venha fazer parte do cotidiano. Que alguém divida uma cama com você. Que alguém divida os seus afetos com você. É imaginar que nessa estrada da vida que é tão larga e ao mesmo tempo curta, a gente vive tão pouco tempo. É um sopro e de repente já fiz 30, 40, 50, 60, 70. A vida é curta. Ela é curta e ao mesmo tempo ela é larga. Por que ela é larga? Porque eu posso encontrar muitas pessoas diferentes. Eu posso me esbarrar numa esquina, numa pessoa, na outra, e de repente, nesse mundo largo e curto, eu encontro alguém. E aí eu percebo que esse alguém me ama e eu amo também. Mas é um ato de coragem. Porque dá medo. Dá medo de ser traído. Dá medo de ser abandonado. Dá medo de não ter uma reciprocidade no amor. Dá medo. O que vai pensar o covarde? O covarde vai dizer assim: não, não, eu não vou amar. Eu não vou amar ninguém. Vou ficar trancado em casa porque é melhor. Eu vou trancar os meus sentimentos e não vou entregar a chave para ninguém. O temerário sai amando todo mundo. No primeiro momento ele encontra alguém e já faz juras de amor eterno. Para alguém que despertou algum sentimento dele, algum desejo, mas que não significa em absoluto uma história de amor, que é construída, que é conquistada. O que faz o corajoso na história de amor? O que eu faço? Me trancar e nunca mais amar porque eu já sofri de amor? Porque eu já fui abandonado? Porque eu já fui trocado? Porque eu já me senti incompreendido numa história de amor? É corajoso entrar numa história de amor. É um ato de coragem abrir abrir as portas dos seus sentimentos e falar: vem fazer parte da minha vida. Vem mudar a minha vida. Porque quando você ama alguém, talvez você nem perceba disso, mas você muda completamente a sua vida. Você muda, às vezes, o seu ciclo de amigos, o que nem é bom. A gente não deve abandonar amigos por uma história de amor, mas acaba mudando. Você vai ficando grande parte da sua vida vivendo aquela história de amor. Então é um ato de coragem. É um ato de coragem trazer alguém que vai penetrar nos mais íntimos dos seus sentimentos, que vai te ver chorar, que vai te ver sem máscaras, que vai saber quem você é e que pode te julgar, que pode dizer coisas que você não vai gostar, que pode diminuir a sua autoestima. Então é um ato de coragem, uma história de amor. Mas eu queria pensar isso com vocês na coragem e na história do amor. Também é um ato de coragem terminar uma história de amor. De muita coragem. O medo do sofrimento depois de fim daquela história de amor faz com que muitas vezes a gente não encerre uma história de amor. O medo de sofrer, a carência, o medo de não ter uma outra pessoa. Mas vejam, eu até acho que
Em algum momento, numa história de amor, nessa coragem da história de amor, você tem que dar todas as chances para a pessoa que você ama, para que ela sinta o quanto você ama, o quanto você preza essa história de amor. É importante que os dois saibam disso numa história de amor. Mas de repente, depois de você se esforçar tanto, depois de você ir se transformando aos poucos para compreender as incompreensões da pessoa que você ama, depois de em algum momento você perceber que o seu amor não tem reciprocidade, que na história de amor falta alguma coisa porque a outra pessoa está mais preocupada com outras coisas do que com os laços que unem vocês. E é comum você ver isso. Quando de repente você se sente um detalhe na vida de alguém que você ama. E você nunca pode ser um detalhe na vida de alguém. Nunca. Você é singular. A outra pessoa não pode ser um detalhe na sua vida, mas você também não é um detalhe na vida dela. Quando você começa a perceber que essa pessoa quer fazer qualquer coisa menos estar com você, que ela aceita qualquer coisa para não estar com você, aí começa a surgir uma série de interrogações na sua cabeça. E aí você se acha feio ou feia, você se acha não amado, não amada, você se acha indigno de uma história de amor. Mas o que acontece, minha gente, muitas vezes? Mesmo sofrendo tudo isso, me falta coragem de ir embora. E às vezes a partida é profundamente dolorosa. E ir embora não é uma coisa fácil. Quando a gente vê aqueles filmes de separação, a dor, que tem um filme que chama História de um Casamento, não sei se vocês já viram, que depois tem até uma discussão dos advogados, do papel dos advogados naquela história, mas independentemente dessa, essa é uma outra questão, numa live sobre justiça, mas a questão do amor é tão triste quando você olha ali e fala assim, poxa vida, mas teve tanta incompreensão, né? Por que eles não conseguiram se entender se aparentemente é amor? Porque chega no momento que é uma palavra que atrapalha qualquer história de amor. Essa palavra chama-se egoísmo. Quando eu só olho para mim, quando eu só estou preocupado com os meus sentimentos e eu esqueço que há uma outra pessoa, quando eu sou incapaz de perceber o momento que passa a pessoa que eu amo, essa história de amor, não tem mais futuro. Não tem mais futuro. Quando eu percebo que a pessoa que eu amo precisa de mim e eu estou ausente, eu deixo claramente a visão de que esta pessoa não é importante para mim. E aí eu volto na palavra coragem. Aí eu tenho que ter coragem de dizer adeus. Não tem a música que fala, não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, com lágrimas no olhar. Às vezes eu preciso dizer adeus. Eu preciso dizer adeus para compreender que eu tenho que abrir espaço para que alguém venha ocupar o espaço do meu coração com mais cuidado comigo. Para mim, o verbo amar não pode estar dissociado do verbo cuidar. Na sua história de amor, se você não cuida e não é cuidado, tenha coragem de ir para uma outra história de amor. Tenha coragem para compreender que aquela história de amor não tem mais um sentido na vida de vocês. Por mais doloroso que seja admitir isso. Principalmente quando a gente continua amando. Você continua amando, mas você percebe que a outra pessoa não te ama. E quando você percebe isso, mendigar amor nunca. Mendigar amor não é coragem. Mendigar amor é uma covardia diante dos sentimentos que a gente tem. Eu preciso ir além. Olha o que diz nossa amiga Clarice Lispector sobre isso. Grande Clarice Lispector. Ela diz assim: que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Clarice Lispector. Vou repetir. Preste atenção nessa frase. Clarice é uma mulher tão plena, que sofreu profundamente, que sorveu o sofrimento, que transformou isso em epifania e que tem reflexões belíssimas, né? Que minha solidão me sirva de companhia,
que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. A plenitude mora dentro da gente. Nós já falamos sobre isso, eu escrevi um artigo domingo, que o título é Vida Interior. Eu preciso ter uma vida interior, eu preciso ter a coragem de conversar comigo mesmo, a coragem de que a minha solidão me sirva de companhia, a coragem de fazer um luto, já que a gente está no exemplo da história de amor. Eu preciso ter um luto na minha alma para que eu compreenda a minha alma, para que eu consiga expandir a minha alma, para que eu perceba que de repente na trajetória da minha vida eu fui permitindo que as pessoas fizessem de mim o que elas quiseram fazer. E algumas foram generosas, o tema de amanhã é generosidade, que é uma palavra linda, e outras foram profundamente egoístas. Mas por que que eu permiti? Por que que eu autorizei isso? Porque eu estava vivendo um momento frágil na minha vida? Porque eu estava sofrendo por uma série de coisas e de repente essa pessoa virou uma tábua de salvação para mim? Minha amiga, meu amigo, a tábua de salvação é você mesmo. Ou você salva-se a si mesmo na dimensão humana, ou você compreende isso na sua dimensão humana, ou não espere que o seu amor venha te salvar. É muito lindo. Há pessoas que encontram uma história de amor e que vivem essa história de amor a vida inteira, com uma única história de amor. Que tiveram a coragem de se entregar uma vez, de conhecer essa história de alguém e construíram a sua vida assim. Eu conheço casais que são casados há 50 anos, há 40 anos, é lindo. A paixão passou, se transformou em outra coisa, a coragem de seguir em frente quando os primeiros problemas surgiram, a coragem de dar uma segunda chance para aquela pessoa que errou, a coragem de imaginar que o mundo é melhor quando você está junto com ela. Agora, há outras pessoas que não encontram isso, e é porque essas pessoas são piores do que as outras? Não. Eu tenho que ter a coragem de recomeçar a minha vida. Vamos sair do exemplo do amor e vamos para o exemplo das pessoas que partem e nos deixam partido, que morrem. Eu preciso ter coragem para enfrentar isso, de continuar vivendo. Para mim, de todas as histórias de dor e de morte, a mais dolorosa é a história de mãe que perde filho. Das experiências que eu vivi, da dor que eu sinto pela partida da minha mãe, quando morreu meu pai, mas o que eu vivi na minha casa quando os meus 2 irmãos morreram, numa diferença de alguns anos, mas eu vi a dor da minha mãe, aquele cordão umbilical, aquele filho que nasceu dela, que ela amamentou, que ela alimentou, e que ela imaginava estar com ele até o fim da sua vida. Quando ele vai primeiro, é uma dor horrorosa. Mas até diante desta dor, que é a maior de todas as dores, eu preciso ter a coragem de continuar vivendo. Eu preciso reinventar minha vida. Eu vou passar aquela experiência tristíssima da canção do Chico, né? Arrumar um quarto do filho que já morreu, essa dor lancinante, mas eu tenho que ter a coragem de prosseguir. Eu não posso parar. Nós somos seres viventes. A gente vai em busca de algo o tempo todo, porque é esse o nosso estar no mundo. A palavra coragem, em grego é andreia, amplitude. Eu olho para todos os lados e eu sei que há algo além daquilo que eu estou sentindo ou vivendo naquele momento. Eu sei que eu posso ir além. Eu posso aumentar o meu estar no mundo a partir do conhecimento e da compreensão que eu tenho do mundo. E da minha vida, do meu estar no mundo. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Para que eu não me entregue. Para que eu não me entregue na covardia de achar que não vale a pena amar. Na covardia de não querer viver. Na covardia de não querer me revelar alguém que eu amo. Na covardia de não abrir o meu coração. Na covardia de não abrir a janela da minha alma. Não deixe a sua janela fechada. Toma cuidado, né? Toma cuidado ao abrir a janela. Mas é preciso, mesmo com os cuidados necessários, senão você é temerário.
Eu saí um dia, encontrei uma pessoa, contei toda a minha vida para a pessoa, disse: você é o amor da minha vida, nunca mais vou viver sem você. Isso é o temerário, não é o corajoso. O medroso nem olha. O corajoso, ele vai com calma. Ele pisa num solo que ele não sabe se é uma areia movediça, se é uma terra firme. Ele compreende as imperfeições do outro. Ele não idolatra o outro. Não idolatre as pessoas. Não espere perfeição das pessoas. Não faça isso com você. Compreenda que nas imperfeições você pode se reconhecer no outro, porque você também é imperfeito. E nas imperfeições você pode caminhar de mãos dadas nesse mundo tão largo. Coragem. Spinoza dizia que a coragem traz uma sensação de alegria, de utilidade da vida, de percepção que eu não estou à toa por aqui, que eu tenho um sentido. E Martin Luther King, que fala tanto sobre a coragem, a gente está ainda bem discutindo um pouco mais o racismo estrutural, o sofrimento que as pessoas têm na vida, as dificuldades todas delas, né? Mas eu peguei uma coisa aqui do nosso amigo Luther King, que diz o seguinte: a covardia coloca a questão: é seguro? O comodismo coloca a questão: é popular? A etiqueta coloca a questão: é elegante? Mas a consciência coloca a questão: é correto? E chega uma altura em que temos de tomar uma posição que não é segura, não é elegante, não é popular. Mas o que temos de fazer, porque a nossa consciência nos diz, é a atitude correta. E aí eu preciso de coragem. Coragem. Para tomar a atitude correta. Para dizer não. Para dizer não a alguém que estraçalha os meus sentimentos. Para dizer não a alguém que não me respeita. Para dizer não a alguém que não me ama. Para dizer não a alguém que me humilha. Coragem. Olha que bonito isso aqui. Eu já usei essa frase do Guimarães Rosa, que é um dos meus autores prediletos. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Coragem de viver. Coragem de não dar autorização para que outras pessoas usem a sua voz. Você não é um eco de uma outra voz ou de outras vozes. Você não está aqui no mundo para ficar ecoando outras vozes. A voz é sua. Você tem voz. Você tem direito a amar, a chorar, a sofrer. Você só não tem direito de não viver. Você pode sorver a dor, sofrer aquele momento, ter o luto, o exemplo que eu dei da mãe que perde um filho. Imagina se essa mãe não tiver um tempo de luto, ela terá um tempo de luto. Mas até em nome desse filho que se foi, desse amor profundo que você tinha a esse filho que se foi, continue vivendo. Redescubra a alegria dentro de você mesmo. Tenha essa coragem. Eu vi minha mãe, né, nesse sofrimento. Quando morreu meu primeiro irmão, ele tinha 21 anos, eu tinha 15. Foi um acidente de carro. A dor da minha mãe, o luto, a tristeza, o choro, a conversa com Deus, a incompreensão. Mas era tão triste aquilo. Ela era tão plena naquela dor. Mas nasceram os netos, ela foi vivendo alegria no meio da dor, ela foi prosseguindo, aí perdeu um outro filho, uma outra dor horrorosa, que tinha 33 anos de idade. Eu vi meu pai num sofrimento imenso quando foi meu outro irmão, Júnior. Aí depois morre meu pai. Luto, 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 luto. Mas e aí? Minha mãe desistiu de viver? Não. Prosseguiu. Até na UTI, nos meses finais, um sorriso lindo. Meu Deus, que sorriso tinha minha mãe. Cada pequena conquista, aquele sorriso dizendo assim: eu quero viver. Eu quero viver. E no final, talvez esse eu quero viver já significava: eu quero viver a vida plena que virá depois. Mas eu tenho que ter essa coragem de enfrentar tudo isso e não entregar os pontos.
não desistir disso. É fácil? Não. É fácil ser corajoso? Não. É mais fácil ser covarde. Mas não é o mais natural. É o mais cômodo. A gente vive os tempos do comodismo, né? Os tempos do comodismo. Quanto mais acomodado eu estou, parece que é melhor, né? Se eu puder ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada, mas a nossa natureza não é essa. É do movimento. É dessa ginástica mental. É dessa expansão mesmo da alma, da mente, das nossas atividades, do nosso estar no mundo. Mesmo nas histórias de paixão. A gente sofre porque essa célula apaixonada que está dentro da gente, ela grita tanto que é como se nenhuma outra existisse. Mas a vida, além daquela pessoa que te abandonou, a vida, você vai continuar vivendo, mesmo sentindo falta, mesmo doendo, até que um dia você abre a janela e fala, passou. Consegui, estou aqui. Persistindo, prosseguindo, corajosamente. Quando mesmo Guimarães fala que o sertão é dentro da gente, o que é esse sertão dentro da gente? O que é essa necessária aridez, às vezes, dentro da gente mesmo, que nos dá um chacoalhão? O que é o enfrentamento do medo? Do que a gente está com medo agora? A gente está com medo do amanhã. É natural que a gente esteja com medo do amanhã. Nós estamos vivendo a maior pandemia dos nossos tempos. O mundo parou por causa dela. Vai voltando, os lugares que voltam têm medo. Medo de uma segunda onda. A gente está com medo. Você está com medo de perder pessoas que você ama? Você está com medo de não ter dinheiro para viver? Você está com medo que a sua profissão acabe? Até isso a gente tem medo. A dinâmica do mundo, desse mundo informacional, tecnológico, a dinâmica das substituições de pessoas por máquinas. Assim, o que vai acontecer? Eu tenho que ter medo. Mas esse medo não pode me paralisar. Esse medo ele tem que me mandar para frente, além, para que eu compreenda até onde eu posso chegar. Andréia é o nome da coragem. É bonita essa compreensão da visão, né? Como é que eu amplio os meus horizontes fora, porque dentro está bem cuidado. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu converso comigo mesmo, quanto mais, voltando a Clarice Lispector, minha solidão me sirva de companhia, quanto mais eu penso nisso, nessa solidão, nesse choro, nesse sorriso, nesses momentos que ocupam a minha mente, a minha alma, eu penso em tudo isso e prossigo, mostrando que eu tenho maturidade e vontade de viver. A mente, ela também é um processo de exercício. Um dos elementos de coragem é a aprendizagem, né? Está em solidão, leia, aprenda alguma coisa, grife, anote, escreva. Converse um pouco com você mesmo. Não é que a gente não possa pedir conselho para os amigos. Pode. Converse com amigos também. Mas chega um momento que os processos decisórios da nossa vida são nossos. Então nós temos que conversar com a gente mesmo. Nós temos que perceber as nossas fragilidades e a nossa fortaleza. Ninguém é tão frágil que não tenha dentro de si uma coragem para nascer. Uma coragem que nasce de uma indignação. Lembra quando a gente falou da esperança de Santo Agostinho? A esperança tinha duas filhas, a indignação e a coragem. Não a expectativa. A expectativa é uma coisa ruim, mas a esperança é uma coisa linda. E a esperança tinha essas duas filhas, a indignação. A gente está falando de história de amor. Eu tenho que ter uma indignação com a maneira com que eu estou sendo tratado. E ter a coragem de mudar, de ir além. É isso, minha gente. Coragem. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Amanhã é generosidade. Eu vou terminar na hora certa aqui, porque eu vou entrar num programa agora para discutir sobre pais e filhos. O pessoal de Ribeirão Preto, mostrando essa angústia que os filhos estão vivendo com os pais, né? Os pais vivendo com os filhos, como ensinar. Beijo aqui para Rosa, para Andréia. Olha aí, Andréia, você aprendeu o significado do seu nome, coragem. Para Valéria Gomes, para Maria Virgínia, para Sueli Donato. Queria voltar no tempo.
E fazer o quê? Queria a máquina do tempo com o olhar de hoje. É engraçado, né? Às vezes a gente demora para aprender algumas coisas e a gente fala assim, poxa, se eu soubesse isso, eu teria feito de uma outra maneira. Não faz mal. Você está vivo, você tem tempo ainda pela frente, valorize cada momento que você tem da vida. Amanhã a gente se encontra aqui falando sobre generosidade. Espero vocês. Beijo.